Espírito Santo, ore por mim, leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Boa noite a todos. Nada melhor do que a gente começar aqui adorando ao nome do Senhor. Eu já tô aqui super emocionada. Vocês não têm ideia do que vocês estão presenciando hoje. O realizar, assim, o começar, né, do realizar de Deus, assim, na minha vida. E eu gostaria de começar... Olha aí, gente, eu vou chorar. Eu gostaria de começar honrando a vida dos meus pais, que sempre oraram por mim. E se hoje eu tô aqui na presença do Senhor, foi porque eles intercederam muito pela minha vida. Muitos dias de oração antes de eu nascer e para eu estar aqui viva, né? E pela intercessão também do meu esposo, quero honrar a vida dele também, por não ter desistido de mim. E toda a minha família, né? Os meus líderes. Então, se eu tô aqui hoje, é porque cada um tem um papel fundamental para que isso aqui hoje estivesse acontecendo. E hoje o tema da nossa live é alianças. Olha eu aqui já, cheio de lágrimas. Meu esposo falou pra mim pra eu não conter as emoções, tá, gente? Então se eu começar a chorar aqui... Ai. Enfim, o nosso tema de hoje é alianças, tá? É um tema que Deus colocou no meu coração. Então todo tema que eu colocar aqui pra vocês é alguma coisa que Deus quer falar específica com você que tá aqui, que entrou aqui. E vocês podem mandar alguma coisa nos comentários também, que aí a gente vai conversando, tá bom? Se acabar a bateria aqui, eu tiro e a gente continua, tá bom? Vocês estão me ouvindo direitinho? Tá tudo certo? Então, beleza. Alianças. Como identificar se são certas ou erradas, tá? Eu tô aqui com a minha colinha aqui pra eu falar com vocês. E eu vou falando também um pouquinho da minha vida, né? Durante os meus... Vou 30, gente, esse ano. Meu pai amado, vou 30. Tô com 29 anos, dia 26 de agosto eu 30. E assim, uma aliança, ela pode ser definida como concerto, pacto, acordo, coligação ou união. Deus, eu vou fazer primeiro assim um pano de fundo, né? Segundo a Bíblia, o que quer dizer aliança? Vou falar algumas coisas e aí ao longo eu também vou contando algumas coisas minhas. Deus estabeleceu uma aliança com vários dos seus servos ao longo da nossa história. Ao longo da história sagrada, Deus ele fez várias alianças, tá? E uma aliança ela pode ser representada por meio de um anel de ouro, né? Quem é noivo, ou geralmente agora os jovens, quando eu era adolescente, assim, começou a ter esse negócio de anel de compromisso, né? E usado como símbolo de noivado ou casamento. Se você olhar para o círculo da aliança, o ouro não tem fim, né? Então se a gente for olhar para a nossa aliança aqui, ela tem começo, não tem começo nem tem fim, né? E assim a nossa aliança com Deus. A nossa aliança com Deus é uma aliança eterna.
Só que nem sempre a gente cumpre com a nossa parte, né? Mas tenha certeza que Deus, ele sempre cumpre com a parte dele, tá? O nosso Deus, ele é um Deus de alianças. A gente precisa ter muito cuidado com as alianças que a gente faz. Muito cuidado. Existem vários tipos de aliança, tá? Eu vou dar um exemplo aqui meu de quando eu era criança. Criança adora fazer aliança, né, gente? E aí eu lembro quando eu era muito pequenininha, às vezes, não sei se de repente você vai lembrar da sua infância, a gente tinha mania de, tipo, sei lá, fazer um furinho no dedo. Olha só que loucura isso. E juntar, tipo, gotinha de sangue. Isso aí tá totalmente errado. Então, se você sabe que seu filho fez um negócio desse, pelo amor de Deus, já conversa com ele que isso tá errado. Um outro tipo de aliança também, quando eu era criança, eu tinha 2 amigas no ensino fundamental. E aí a gente tinha, assim, a gente pegava as iniciais do nosso nome e escrevia na nota. E aí, só que escrever na nota é uma coisa errada. Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado com as alianças que a gente faz, porque tem alianças que vão te levar para caminhos errados. Então, não é porque a pessoa é legalzinha, ela é sua amiga, você gosta muito dela, ela tá há anos na sua vida, avalia se ela te leva para o bom caminho. Isso eu também vou falando um pouquinho mais pra frente. Então, eu tinha esses pactos de amizade, né? Essas coisas que a gente faz quando a gente não tem essas sabedorias. Graças a Deus, na nossa igreja, a gente ensina as coisas para as crianças, mas a gente, como pai e mãe, tem um papel fundamental para ensinar dos nossos filhos na nossa casa, tá? E vamos lá. Contei aqui. Agora eu quero mostrar pra vocês alianças que deram certo na Bíblia, tá bom? Ó, Deus, ele revela algumas alianças na Bíblia. Nós temos primeiro a aliança do Éden, a aliança edênica, tá? Que foi com a árvore do bem e do mal, que Deus fez aquele pacto ali com o homem, ele selou aquela aliança que ele podia comer de tudo, tá? Menos daquelas árvores específicas, né? E a aliança adâmica, tá? Que essa aliança adâmica é quando foram as consequências pós-queda, quando o homem pecou lá no Jardim do Éden, aí teve aquelas consequências, então foi outro tipo de aliança, tá? E aí a gente tem a aliança noética, que foi aquela aliança do arco da aliança, que Deus prometeu que nunca mais ele ia destruir a terra com água, né? Nós temos a aliança abraâmica, que foi a aliança que Deus fez com Abraão, que ele transformaria Abraão em uma grande nação, tá? Com Maria do Mar. E a gente tem a aliança mosaica, que é na época de Moisés, só que essa aliança mosaica, gente, ela é condicional. Nós temos 2 tipos de aliança na Bíblia. A gente tem a aliança... a gente tem a aliança que, tipo, independente do que a gente faça, ela vai acontecer, tá? Aquilo ali que Deus prometeu, ele fechou aquele acordo contigo, ele vai fazer. E a gente tem a aliança que é condicional. Então, se me obedecer, se você cumprir isso, se você fizer tal coisa, eu vou te abençoar. Mas se você não fizer isso, aquelas maldições que estão na Bíblia também vai tudo pra você. Então, assim, a gente precisa estar bem atento ao que a gente precisa fazer para chegar no reino dos céus. Eu tava até falando hoje aqui em casa que o reino dos céus, ele é tomado à força, né? Então, assim, não é uma coisa fácil, não é uma tarefa fácil a gente ir pro céu. Às vezes a gente acha que tá muito fácil. Se você acha que olha só, fica a dica, pega essa chave, hein? Se você acha que a sua caminhada com Deus tá muito fácil, é porque pode ser que você não esteja indo pro céu. Então você avalia, porque aqui na Terra, meu filho, pra você ir pro céu é punk. Então a gente precisa avaliar isso aí. Ora, pergunta ao Senhor se tá tudo certinho. E aí nós temos a aliança davídica, tá? Que foram que foi a aliança, as promessas, né, que Deus fez com Davi. Deus, ele prometeu para Davi que ele teria um reinado eterno, né? E a gente sabe que hoje em dia isso acabou se desfazendo, né? E só que Jesus vai voltar, gente, e ele vai reinar para sempre. Então Deus, ele vai sim cumprir essa aliança que ele fez com Davi, de que o reino dele ia durar para sempre. Porque Jesus, ele vai voltar e vai reinar e tá próximo, tá bom? Tá próximo, fica ligado, porque Jesus pode voltar a qualquer momento e você precisa estar próximo.
Você precisa estar ligado. Olha aí, gente, eu confundindo tudo. Olha só. E aí, depois da aliança davídica, a gente tem a nova aliança, que é Jesus Cristo, né, gente? Que ele veio... Engraçado, né, eu falar sobre isso. Eu tava bem pensando nisso ontem. Porque ontem foi Páscoa. Ontem foi Páscoa não, a gente acabou de vir do final de semana da Páscoa, então no domingo Jesus ressuscitou. E aí, isso representa a nova aliança. Então, hoje a gente falando sobre isso, gente, pra vocês verem que foi Deus mesmo que escolheu esse tema pra gente falar nisso, nesse momento. Porque a gente precisa sempre lembrar que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. E não é simplesmente só você... não, eu sei, poxa, legal, muito obrigado, Deus, muito obrigado por ter enviado seu filho para morrer na cruz pelos nossos pecados. Só que o quanto você ama, porque se você acha, tem gente que pensa assim, nossa, mas o sacrifício de Jesus por mim, ele nem precisaria ter morrido por mim, eu sou tão legal, eu sou tão gente boa, eu não erro, eu não faço esses pecados absurdos. Então, poxa, quase que um desperdício Jesus ter morrido por mim, né? Tem gente que age dessa maneira, né? Só que a gente precisa entender que nós fomos muito perdoados. Todo dia a gente peca de várias maneiras. A gente fala mal de alguém. Por mais que você pegue e fale assim, gente, ai, mas eu tô falando com meu marido. Ai, mas eu tô falando com, sei lá, com a minha melhor amiga, aquela minha best friend forever, entendeu? Aquela pessoa mais próxima da sua casa, da sua vida, a pessoa que te viu crescer. Mas você tá falando mal de alguém, você tá fazendo fofoca, tá errado. Você não pode fazer isso. Isso tá errado. Então a gente precisa deitar no nosso travesseiro à noite com consciência tranquila. E a gente precisa pedir ao Espírito Santo para que lembre a gente, Espírito Santo, no momento. Porque, gente, é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, se você fizer uma aliança com o Espírito Santo e falar para ele assim, olha só, pelo amor de Deus, Espírito Santo, quando eu fizer alguma coisa errada, na hora você me mostra. Gente, o Espírito Santo, ele mostra a gente. Sabe como? A gente se sente mal. Não é possível. Se avalia aí agora e coloca nos comentários, tá? Quando você faz uma coisa que você sabe que aquilo ali tá errado. Por que você sabe? Porque na hora te dá, tipo assim... Às vezes você engole até seco, assim, tipo... Ai, por que eu falei isso? Por que eu fiz isso? Então, isso é o Espírito Santo te convencendo de que você fez coisa errada. Então pede pra ele te revelar, porque assim, quanto mais noção nós tivermos que nós somos pecadores, mais a gente vai amar, mais a gente vai se entregar pro Senhor. Eu tenho eu falo por mim, né? Eu tenho essa convicção, eu sei de quantas coisas o Senhor já me perdoou, de quantas coisas Jesus me libertou. Então, eu não consigo. Quem é da minha igreja lá, da Igreja Batista da Graça, sabe que eu me entrego mesmo na hora da adoração, porque eu falo que eu adoro igual Davi, né? Que a Davi chegou na cidade lá quando ele trouxe a presença de Deus de novo para Jerusalém. E eu consigo me entregar totalmente. Só que... E eu não sei porque que eu tô entrando nesse assunto não, tá, gente? Vou seguir aqui, mas é o Espírito Santo que vai comandando, tá bom? Outra coisa que eu queria alertar vocês, que Deus já tá falando isso comigo há muito tempo. Um testemunho meu agora, tá bom? Antes de eu ter um verdadeiro encontro com Deus, antes de eu ter um verdadeiro encontro com Jesus, tipo Paulo, assim, sabe, que cai do cavalo? Tipo isso. Na hora da adoração, assim, eu ia pra igreja e tal, só que na hora da adoração eu via as pessoas se derramando na presença do Senhor, chorando, às vezes ajoelhando, indo no altar, e eu não conseguia, tipo assim, eu até levantava a mão e tal, só que eu não conseguia desenvolver, eu não conseguia sentir, sabe? Sentir aquela coisa. Às vezes a presença de Deus estava tão forte que eu até ficava um pouquinho a coisa arrepiada, assim, porque não tem como, né, gente? Quando a glória chega, até quem não tá alinhado com ele fica arrepiado. Por isso que você não pode se enganar com isso de sentimento, né? De ficar arrepiado, essas coisas assim, porque isso não é, como é que eu vou dizer... evidência suficiente que você é uma pessoa convertida, tá bom? E aí, eu não conseguia, tipo assim, eu cantava, eu adorava, mas sabe qual que era o meu sentimento? Era como se, tipo assim, não passasse do teto,
sabe? Eu sentia isso de verdade. E aí, depois que eu tive meu verdadeiro encontro com Jesus, que Jesus me libertou de várias coisas erradas, eu tipo assim, cara, eu nunca cantei os louvores igual eu canto hoje. E de você sentir realmente aquilo ali, de você viver cada letra, sabe? De você se entregar, de você sentir que a tua adoração, ela tá chegando lá no céu. Então, se você sente isso na hora da sua adoração, você pergunta pro Espírito Santo, pergunta, Senhor, por que eu não consigo evoluir? Por que eu não consigo me entregar verdadeiramente na hora da adoração? O que eu preciso me arrepender? Porque às vezes o pecado, ele nos separa de Deus. O que seja, gente, uma mentirinha, tipo assim, o interfone tocou e aí o teu filho atendeu e você fala assim, fala que eu não tô. Entendeu? Quem nunca pecou, que atire a primeira pedra, né? Então, a gente precisa ter esse cuidado, tá bom? E aí você pergunta pro Espírito Santo por que você não consegue evoluir na sua adoração. Ele vai te revelar, gente, porque ele é o Espírito da verdade. E aí você precisa se arrepender. Muitas vezes ele vai te mostrar coisas, ele vai te mostrar o seu coração. E o nosso coração, gente, não é bonito. E aí quando a gente é confrontado, os nossos pecados têm pecados de estimação. E aí às vezes a gente não quer largar aquilo, acha, não, é só um deslize, não tem nada a ver. E aí essa frase aí vai ter uma fila extensa lá no inferno. Entra aqui, o pessoal do Nada a Ver, vai ter uma fila aqui, só pra eles, tá? Então fica ligado nisso. E aí, vamos lá, alianças que deram certo. A gente falou das alianças que Deus fez com o homem e Deus, ele sempre cumpriu, né? Então a gente tem uma outra aliança que deu certo, foi a aliança de Davi e Jonatas. Quem não lembra, né, dessa amizade? E aí, eles eram muito amigos, gente. Eles não tinham nenhum tipo de interesse pessoal, assim. E Jonatas, ele defendia Davi intensamente. Davi também defendia ele, tá? A troco de quê? A troco de nada. Porque o pai dele o pai do Jonatas, o rei Saul, ele tava meio desviado lá, né? Complicado. E aí ele não quis se arrepender, ele tava com o coração muito duro. Gente, preste atenção numa coisa. As misericórdias do Senhor, elas não têm fim. Mas a paciência de Deus tem limite. Então, cuidado para você não ficar postergando muito, porque a paciência de Deus tem limite. Você vai chegar, você vai se arrepender e tal, ele vai te perdoar. Mas se você ficar fincando muito pé, lutando muito com Deus e o seu coração, você endurecer muito o seu coração, vai chegar uma hora que Deus ele vai endurecer o teu coração. Foi igual com o faraó. Até a quinta praga era o faraó. Depois da quinta praga em diante, Deus endureceu o coração de faraó. Então cuidado para você não chegar nesse nível. Seja quebrantado, assim como Davi, ele foi quebrantado quando ele errou e o profeta foi lá e falou, olha só, você errou. Ele se ajoelhou na mesma hora, se derramou na presença do Senhor. Então, os corações quebrantados atraem a presença, o favor do Senhor, o olhar dele. Então, seja uma pessoa quebrantada. Amém? Amém, Senhor. Então, Davi e Jonatas, eles eram muito amigos, né? Eles fizeram uma aliança, tá? E aí, o que a gente entende aqui da história deles? Jonatas, ele sabia que Davi, ele foi ungido rei. Ele sabia que Davi ia ser o próximo rei. Sendo que ele era o filho do rei atual. Então, se ele fosse um cara, tipo assim, pensando nos próprios interesses dele, primeiro que ele ia fazer uma aliança com Davi e ele não ia cumprir. Só que ele respeitava a unção que tinha sobre Davi, porque o Davi foi ungido rei. Mesmo ele sabendo que ele poderia ser o próximo rei da linhagem, que ele era o filho de Saul, ele era a pessoa que ia substituir o pai dele, né? Mesmo assim, ele honrou Davi. Então, uma coisa que a gente precisa entender, independente do que aconteça, se você sabe que o teu amigo ele tem uma unção diferente, apoie ele, ore por ele, seja intercessor dele. Falando nisso, eu esqueci de agradecer todos os meus intercessores. Muito obrigado, porque as orações de vocês são essenciais para mim. Todo mundo que ora por mim, pela minha família, eu quero agradecer a cada um de vocês. Então, Davi,
ele ia ser rei, ele foi ungido, e Jonatas honrava isso na vida dele. Então, muitas das vezes, a gente fica com inveja mesmo, gente. A gente fica com ciúme de ver que, às vezes, um amigo seu, um parente seu, sei lá, alguém próximo de você, que seja até distante, tá? Às vezes você nem fala com a pessoa, às vezes você segue a pessoa no Instagram, uma pessoa distante, e você fica com aquela inveja. Ai, meu Deus, o cabelo toda hora entrando na minha cara. Você fica com inveja e fica assim, caraca, mas por que ele? Olha o que a pessoa faz. Olha o que essa pessoa tá fazendo, olha o que ele já fez, né? Muitas das vezes a gente fica assim, nossa, mas fulano que tá chegando ali, tá fazendo isso, mas olha o que ele fez. E aí a gente se esquece do poder perdoador do Senhor, né? E aí a gente fica a gente faz o papel de Satanás acusando o que o outro fez lá atrás. E a gente não pode fazer isso, gente. A gente precisa honrar o que a outra pessoa carrega em Deus. Porque quem deu autoridade àquela pessoa ali foi Deus. E quando você questiona a autoridade daquela pessoa, você está questionando uma coisa que Deus fez na vida dela. É a mesma coisa que você falar assim, Deus, você errou. Olha isso, olha o que você está fazendo, olha essa pessoa, o que ela fez. Imagina você falar isso com Deus. É difícil, né? A gente ver dessa forma, né? Mas cuidado quando você for criticar alguém que carrega uma unção, né? Aí a gente lembra da história, né, de Miriam e Arão, que foram questionar Moisés, né? E Miriam ficou leprosa. Então a gente precisa ter muito cuidado de falar das pessoas que Deus separou para estar ali na frente, né? Ou que seja para estar em qualquer lugar, que às vezes a pessoa ela não tá num púlpito com o microfone na mão. Muitas pessoas, às vezes, têm uma autoridade, têm uma unção, mas não tem cargo, não tem, vamos dizer assim, patente aqui na Terra, né? Mas ela tem uma patente espiritual. Então, se a gente não tiver discernimento para respeitar isso, assim como Jonatas fez, Davi ele não tinha patente nenhuma. Ele já tinha sido ungido, ele tinha uma patente no mundo espiritual, mas ele ainda não tinha sido, efetivado aqui na Terra como rei, né? E aí, Jonatas, ele respeitou isso. Ele foi fiel àquela aliança ali. Então, a gente precisa ter humildade. O nosso pastor Marco Aurélio, ele fala muito isso, né? Que quanto mais próximo de Jesus, mais humilde a gente tem que ser. Então, se você tá trabalhado na soberba, eu vou falar pra você igual falaram pra mim, tá? A gente precisa destruir as nossas estruturas de orgulho. É muito difícil a gente aceitar que a gente é orgulhoso, né? Mas a gente pode ser orgulhoso de várias maneiras, tá, gente? Por exemplo, o apóstolo Paulo. Ele tinha que lutar com a carne dele, porque senão ele ficaria uma pessoa muito soberba e orgulhosa, porque ele era muito inteligente, ele era muito culto, ele falava várias línguas numa época que as pessoas às vezes eram analfabetas, entendeu? Então, assim, ele tinha que lutar com a própria carne dele, porque senão ele ia ficar, tipo assim, olhando de nariz empinado para os outros só porque as pessoas tinham menos conhecimento do que ele. Então, você saber muito ou você ter uma vida com Deus, às vezes pode transformar você numa pessoa orgulhosa. E às vezes você também não ter nada também pode sim transformar você numa pessoa orgulhosa. Porque você pode ficar pensando assim, o que as pessoas vão pensar de mim, entendeu? E eu não vou fazer determinada coisa porque eu não tenho isso que a outra pessoa tem. Você fica com aquela... Ou alguém fala alguma coisa pra você e você fica ofendido à toa também. Fica ligado, tá? A gente precisa ter humildade. E aí Jonatas, ele foi fiel à aliança com Davi e ele teve coragem de enfrentar uma hierarquia. Ele teve coragem de enfrentar o pai dele. Gente... assim, é muito complicado, né, a gente falar isso, enfrentar o pai, né, porque na Bíblia fala que a gente precisa honrar os nossos pais, porque é um mandamento com promessa, né, e aí o que acontece? Jonatas, ele enfrentou o pai dele, né, da melhor maneira possível, mas quando o teu líder, quando alguém estiver falando alguma coisa pra você, que estiver fora, acho que até a pastora postou isso esses dias, que estiver fora assim do que Deus estiver falando pra você, você tá ok e não obedecer, porque primeiro vale respeitar a Deus. Essa questão da aliança aqui, depois que a gente vai ver que as alianças que deram errado, e é isso, gente, a gente precisa respeitar
o que Deus está falando com a gente. Em primeiro lugar, a gente precisa respeitar isso aqui, ó. Tudo que está escrito aqui. Não é fácil viver todas essas palavras aqui. Não é fácil. Mas a gente precisa honrar essa aliança que Jesus fez com a gente, de se entregar por nós, mesmo nós sendo pecadores, entendeu? Então a gente precisa honrar essa aliança com o Senhor, tá? E aí, vamos lá, respeite a unção do outro, pois as heranças são diferentes, beleza. Na amizade verdadeira, o amigo é aquele que olha para o propósito de Deus e para a sua unção. Então, se você tiver amizades que a pessoa ela não está honrando a tua unção, que ela não está honrando o seu propósito, é bom você manter uma distância segura, porque de repente pode ser que essa pessoa ela te influencie para o mal. Tem uma coisa que minha mãe vivia falando para mim, que é a má conversação corrompe os bons costumes. Então, cuidado com as pessoas que você é rodeado. Nós somos a média das 5 pessoas que mais são próximas de nós. Então, com quem que você tem andado, né? O companheirismo nos leva a assumir uma responsabilidade de aliança, tá? A aliança, gente, é das duas partes. As duas partes têm que ser fiéis, tá? A aliança tem 2 lados, beleza. E aí o que acontece? Jonatas foi fiel ali com Davi. Em vários momentos ele salvou a vida dele. E aí depois de muitos anos, Davi já tinha virado rei, né? E aí Davi mandou procurar para ver se tinha alguém ali da geração ali, né? De Jonatas. Ele mandou um servo procurar. E ele descobriu Mefibosete, o filho de Jonatas, o neto do rei Saul, né? E aí, porque assim, quando um rei, naquela época, quando um rei ele entrava no lugar do outro, ele matava toda aquela descendência. Era normal isso naquela época, ele matar todo mundo. Só que Davi, ele fez diferente, ele quis honrar Jonatas, a aliança que ele tinha feito, né? Essa aliança que ele fez com Davi, você vai encontrar lá em 1 Samuel, capítulo 23, de 15 a 18. E aí, vamos lá. Tá, ele encontrou Mefibosete, tá? E naquela época ele matava descendência. Quando Davi convidou Mefibosete para ir pro palácio, sentar à mesa com ele, Mefibosete ficou muito apreensivo. Ele falou assim, cara, ele vai me matar. Esse homem vai me matar, com certeza. Por isso que ele quer saber se tem alguém da linhagem de Saul, né? E aí o guardião ficou com medo de Mefibosete. Só que a intenção de Davi era honrar essa aliança que ele fez lá com Jonatas. Só que Mefibosete não sabia dessa aliança, né? Então vamos lá. Mefibosete significa vergonha destruidora. Mefibosete significa vergonha destruidora. E ele morava em Lodebar, que quer dizer sem pasto. Então, a vergonha destruidora estava sem pasto. Mas por causa de uma aliança, ela se assentou à mesa do rei em Jerusalém. Gente, isso aqui é muito forte. Porque a vergonha destruidora que estava sem pasto é uma pessoa que... Porque acontece? Nós somos templo do Espírito Santo. E aí, qual que é o objetivo do inimigo? É sempre... como é que eu vou dizer? Envergonhar o templo. É sempre profanar o templo. Isso, a palavra é essa. É sempre profanar o templo de Deus, tá? Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer de tudo para você ser uma pessoa, como é que eu posso dizer? Uma pessoa caricata, né? Falando de uma maneira bem bonita e bem leve. Ele vai fazer de tudo para você transformar tudo o que Deus criou você para ser. Se você tem uma característica boa, ele vai pegar essa característica boa e vai transformar numa coisa ruim, tá? Se você é uma pessoa, vou dar um exemplo, se você é uma pessoa carismática, tá? Uma pessoa que fala com todo mundo, uma pessoa fácil de fazer amizades, ele vai pegar e vai colocar em você a soberba. Tipo assim, todo mundo gosta de você, faz isso aqui pra agradar todo mundo, entendeu? Então assim, a gente precisa ter esse cuidado. E aí, ele vai profanar o templo, né? O inimigo, o papel dele é esse. Só que quando ele faz isso, ele afasta a gente de Deus.
E aí a gente fica sem pasta, a gente fica sem reino, a gente fica sem lugar, né? E por causa dessa aliança, ele sentou à mesa com o rei em Jerusalém. E é isso que acontece com a gente. Quando Jesus, ele morreu na cruz por nós, ele nos limpou, nos purificou de todo pecado. Toda maldição foi sobre ele, tá? Só que o que ficou lá atrás, a gente precisa pedir perdão, a gente precisa limpar o que ficou lá atrás, o lixo que ficou lá atrás. Ele levou sobre ele toda a maldição, mas é daqui pra frente. E aí você vai ser uma nova pessoa. Mas o que ficou lá atrás, você não pode deixar essa sujeira, você tem que limpar, tá bom? E aí, por causa disso, ele sentou à mesa do rei. Então é isso que vai acontecer com a gente. Quando a gente chegar lá no céu, gente, vai ter uma festa. A Bíblia diz que a gente vai participar de uma festa de casamento. Sabe aquelas festas de casamento? Pensa, aquele casamento, naquele salão top, tá? Com aquele buffet top. Você pode até imaginar, mas não vai se comparar com o que a gente vai ter quando chegar lá no céu, tá bom? Então vai se preparando aí, que você também vai sentar na mesa do rei. E aí, Jerusalém quer dizer casa de paz e prosperidade. E é assim que a graça de Deus nos trata. É assim que a aliança que Jesus fez com a gente, ela opera, tá bom? A gente recebeu uma coisa de graça. A gente é um povo de aliança e de excelência. Nós somos um povo de aliança e de excelência. Gente, quantas vezes antigamente o que a gente falava tinha peso, né? Tudo que a gente falava, todas as nossas palavras, elas tinham peso. Hoje em dia, a gente não confia mais na palavra de ninguém. Tipo assim, você nunca faria um negócio desse, por exemplo. Olha a minha carteira aqui que tá cheia de dinheiro, que eu vou ali rapidinho e já volto. Pra qualquer pessoa, assim, estranha pra você, que você nunca viu na vida. Hoje em dia você não faria isso. Mas antigamente o que Deus criou o homem para ser era que a gente tivesse palavra, que as coisas fossem firmadas porque tudo foi criado pelo poder da palavra. Tudo que lá no início Deus ele falava e as coisas aconteciam. Então Deus criou a gente para ter palavra, pra gente falar e cumprir aquilo que a gente está fazendo. Tanto que a Bíblia ela condena quando a gente tem pensamento dobre. O que é pensamento dobre? Você fala uma coisa e faz outra. Ou você fala uma coisa aqui e daqui a pouco você está fazendo outra. Então, assim, Deus criou a gente para sermos pessoas de aliança, tá bom? E de excelência. Aí tá, tem uma parte que Davi, ele descobre que Saul e Jonatas morreram, né? E aí tem uma parte na Bíblia que ele se lamenta. Ele podia muito bem ter pensado assim: nossa, é agora que eu vou assumir o posto de ultra mega power poderoso lá em Jerusalém, porque Saul morreu, Jonatas morreu, não tem mais ninguém, e agora tem esse Mefibosete aqui que eu vou pegar cabo logo com a vida dele, e aí eu viro rei, né? Não, ele não pensou isso, gente. Tem um capítulo lá em 2 Samuel, capítulo 1, do 17 ao 27, você vai ver lá que Davi, ele se lamenta e ele faz o povo lamentar junto com ele. Então, assim, ele cumpriu aquela aliança ali até o final. E olha que Saul foi ruim pra ele, gente. Saul perseguiu ele, queria matar ele. Então, o que Davi ensina a gente? Que quando a gente faz uma aliança, além da gente cumprir, nem sempre, olha só isso, pega essa chave. Nem sempre, quando a gente faz uma aliança com alguém, assim, o certo é a gente não fazer aliança com pessoas erradas, que a gente vai ver aqui agora. Mas quando você faz uma aliança com alguém, às vezes a pessoa ela não merece que você cumpra aquilo ali. Mas se você fez a aliança, você vai ter que cumprir. A gente vai ver mais à frente, tá bom? Você precisa honrar aquilo ali. Davi não se alegrou pela morte, né? E ele se lamentou pela morte dos dois, porque Jonatas era um companheiro fiel dele. E ele, na Bíblia ele até fala que eles tinham um amor de irmão mesmo, né? E ele não chorou sozinho, né? Ele convocou todo mundo. E aí, essas foram as alianças, exemplos, né? Provavelmente tem mais, como eu falei, comentei, deve ter mais outras. Só que as alianças que deram errado agora, tá?
As alianças que deram errado. O primeiro exemplo que eu vou dar aqui pra vocês é do rei Josafá, que era o rei de Judá, e Acabe. Todo mundo conhece Acabe, né, gente? Acabe, teve até aquela série da Record, de Jezabel. Acabe era esposo de Jezabel, então vocês vão lembrar agora, vão associar. Acabe, ele tinha um filho que era casado com a filha da Jezabel. Agora pensa comigo aqui. Imagina a sua sogra ser a Jezabel. Pensa, sogra Jeza, misericórdia, Pai amado. Tá repreendido, Senhor. Senhor, o Senhor me deu 3 filhos, mas eu não sou essa sogra, não. Eu vou ser Noemi, pelo amor de Deus. Eu profetizo várias Ruth na minha vida. Ai, meu pai. E aí, ele pensou que se ele se aliasse com Acabe, ele ia ser mais poderoso, né? Só que ele fez aliança com uma pessoa errada. A gente vai ver. Quais os alertas a gente precisa aprender com essa aliança de Josafá, do rei Josafá com o rei Acabe? A gente precisa tomar cuidado com o tipo de amigos que a gente se relaciona. Gente, isso é muito sério. Eu tenho conversado com algumas amigas sobre essa questão de amigos mesmo, né, que a gente se relaciona. Os nossos amigos, eles nos influenciam nos valores que desenvolvemos. Preste atenção nisso aqui. Começamos a pensar e agir como eles. Gente, por que que a gente começa a pensar e agir como os nossos amigos? Porque vocês já ouviram esse texto? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, os nossos amigos que vão nos influenciar para o lado errado, eles vão ficar falando as coisas erradas na nossa mente. Eles vão ficar falando as coisas erradas. Até o momento que você vai achar que aquilo ali tá bom, aquele pecado ali não tem nada a ver, você fica indiferente àquilo ali. E por isso que a gente precisa ter esse cuidado com as nossas amizades, tá? É importante a gente escolher os nossos amigos com sabedoria. Olha, gente, uma oração que eu tenho feito é assim: Senhor, me apresenta os teus amigos. Me apresenta aqueles que são chegados a ti. Porque eu quero mais de Deus. Eu falo, Senhor, eu quero mais de ti. Então me apresenta os teus amigos. Sabe por quê, gente? Tem muitas pessoas aqui nessa terra. E aí, se a gente for fazer as coisas pela nossa cabeça, a gente vai ver só a aparência. E Deus não vê a aparência, Ele vê o coração. E Deus já escreveu a história de todo mundo, gente. Então a gente precisa perguntar pra Ele, que foi a pessoa, o ser, né? Deus, Ele criou todo mundo. Então a gente precisa perguntar para Ele: Senhor, me apresenta os teus amigos, quais as pessoas que o Senhor quer que eu me relacione nesse tempo, nessa época, que vão me ajudar a viver o teu propósito. Gente, a gente precisa ter na nossa mente, a gente não veio para essa terra à toa. A gente não tá aqui à toa. A gente não tá aqui pra ficar fazendo videozinho no TikTok, pra ficar fazendo post, pra ficar viajando, conhecendo essa terra. E isso é um complemento do que Deus escolheu pra gente fazer aqui nessa terra. Então, a gente precisa descobrir com Deus qual é o nosso objetivo, o nosso propósito aqui nessa terra. Você não veio... Olha, tem uma amiga minha, Débora, ela fala muito isso. A gente tem até tem um ministério lá na igreja lá das gestantes. E aí, uma coisa que eu aprendi com ela e que ela sempre fala de cada criança que nasce é que nós somos a resposta de um clamor. Então você é a resposta de um clamor. Você já parou para pesquisar o que estava acontecendo no ano que você nasceu? Você é a resposta para esse clamor. Então pergunte a Deus: Senhor, o que está escrito no meu livro? O que o Senhor determinou para minha vida? Eu quero viver o teu propósito que o Senhor escreveu ao meu respeito. E Ele vai te revelar. Olha, eu posso falar por experiência própria. Quantas coisas eu me propus a fazer antes de eu ter um verdadeiro encontro com Deus. Quantas coisas eu fazia e, tipo assim, nada prosseguia, nada dava certo, porque aquilo não estava escrito no meu livro. E aí, depois que eu tive um verdadeiro encontro com Deus, que eu sinto assim, que alinhou, sabe? O Cronos e o Kairos. O Cronos, que é o nosso tempo, e o Kairos é o tempo de Deus. Então, quando você se alinha com o céu e aquilo ali encaixa, assim, gente, você vive, você acorda diferente, você raciocina diferente.
E quando você está vivendo aquilo que Deus escreveu a seu respeito, os seus dias eles são diferentes, não tem como, é sobrenatural. É só quem vive isso que vai entender o que eu estou falando. Se você ainda não está vivendo isso, se você ainda não está vivendo dias abundantes na presença do Senhor, pode ser que você não esteja vivendo aquilo que Deus escreveu a seu respeito. Então, pergunte ao Senhor: Senhor, eu estou vivendo, eu estou fazendo aquilo que o Senhor quer que eu faça? Porque a nossa missão é fazer aquilo que Deus quer que a gente faça, gente. Nós temos o livre-arbítrio para escolher se a gente vai fazer o certo ou o errado, né? Só que a gente precisa perguntar ao Senhor: Senhor, o que o Senhor já falou aí no céu a meu respeito? O que o Senhor quer que eu faça? Então, pergunte ao Senhor e viva dias abundantes aqui nessa terra, tá bom? Faça sua aliança com Deus de verdade, tá bom? É importante a gente escolher os nossos amigos com sabedoria. Josafá não foi sábio na escolha com Acabe, tá bom? O que aconteceu, gente? Tá? Olha só como que quando a gente faz alianças erradas, elas levam a gente pro mau caminho, pro pior lado, tá bom? Acabe começou a pressionar Josafá para lutar contra a Síria, para fazer uma guerra lá contra a Síria. E aí, ele pediu para Josafá, gente, ele tinha um mínimo de temor a Deus. Sabe por quê? Ele falou para Acabe consultar os profetas. Gente, Acabe, ele tinha 400 profetas. Ele tinha 400 profetas que falavam o que ele queria ouvir. Olha isso, pega essa chave. A voz do povo não é a voz de Deus. Pegou? Vou falar de novo. A voz do povo não é a voz de Deus. Gente, a gente precisa ter cuidado com isso, tá? É um vídeo até que eu fiz aí, depois vocês olham no Reels, que você não é todo mundo. Deus fala sempre isso pra gente. 400 profetas falavam o que ele queria ouvir. Amigo não é aquele que fala o que você quer ouvir, tá? Se eu tô agora desmoronando aqui a tua imagem de melhor amigo, se você tem um amigo, uma amiga, se você tem uma amiga que fala tudo que você quer ouvir: nossa, essa roupa tá maravilhosa, nossa, você canta muito bem, nossa, você prega muito bem, nossa, você faz isso muito bem. Se você tem uma pessoa do seu lado que ela só te elogia, ela nunca te exorta, cuidado, tá? Liga o pisca-alerta. A minha mãe fala que ela tem dentro dela a sirene do Espírito Santo, né? Que aquele sinalzinho vermelho que fica piscando. Então, se você tiver um amigo desse, uma amiga dessa, que só fala o que você quer ouvir, cuidado, pelo amor de Deus, tá bom? E aí, Acabe perguntou lá para os 400 profetas. Eles falaram: vai lá, Acabe, vai pra guerra, vai dar tudo certo, Deus é contigo, varão. As pessoas, elas vão usar até linguajar crentez, tá bom, gente? Cuidado com isso, porque não é porque a pessoa tá usando linguajar, vocabulário crentez, que tem o português, tem o inglês e tem o crentez, né? Se você não sabe isso ainda. Se ela tiver, às vezes a pessoa ela vai falar que ela é de Deus e tá falando uma coisa boa pra você. Só que na Bíblia fala que a gente precisa provar os espíritos. E aí, se a pessoa estiver falando alguma coisa pra você, tenha na sua mente: se Deus falou com aquela pessoa, ele vai falar com você também. Então você ora, ajoelha e pede um sinal a Deus. E para de ficar correndo atrás de profeta. Para de ficar correndo atrás de profetada. Entendeu? Você tenha livre acesso ao Pai. Depois que Jesus citou, o véu do templo se rasgou e agora nós temos acesso a ele. É o santo... Pensa só no tabernáculo. Sabe o tabernáculo? Aonde estava a Arca da Aliança, a presença de Deus? A gente tem acesso a ela 24 horas por dia. Então você não precisa ter essa coisa de ficar: eu vou procurar o profeta da igreja. Eu vou procurar o profeta da igreja para poder ficar falando revelação para mim. Não! Você é capaz de ouvir a revelação do Pai. Você só precisa alinhar. Lembra que eu falei? Alinha. Se você estiver obedecendo ao Senhor, Ele vai revelar os segredos dele para você. Se você for amigo de Deus, Ele vai revelar os segredos dele para você, tá? E aí o que aconteceu? Josafá falou para Acabe consultar, os profetas falaram para ele para a guerra, e aí ele foi para a guerra. Só que, antes, Josafá, no espírito dele,
Ele sabia que aquilo ali estava errado. Aí ele falou assim, mas não tem mais nenhum profeta que você pode consultar? Que no fundo ele sabia que não era para fazer isso. Só que aí tinha o Micaías, alguns falam Micaias, o profeta, eu falo Micaías, porque na novela, até vi pela novela eles falavam Micaías, então eu sigo isso aí, ou Micaias, o que você sentir à vontade, tá? De ler lá. E aí ele perguntou pra esse profeta, e esse profeta falou pra ele, vai? Aí ele, tem certeza? Ele falou assim, não, você vai, mas você vai morrer nessa guerra. E aí, qual era de Josafá? Ele tava tão preocupado com a opinião do profeta, que ele perguntou, tem mais profeta pra falar, tem mais profeta. Só que ele, tipo assim, ele ouviu que não era pra eles irem pra guerra e mesmo assim ele continuou insistindo naquela aliança que não ia dar em nada, que ia levar ele pra morte, poderia levar ele pra morte. Preste atenção nisso. Olha o que Acabe fez. Acabe, ele ignorou o que Micaías falou. O que ele fez? Ele pegou e falou assim, eu não vou colocar a roupa de guerra do rei. Eu vou colocar roupa de soldado. E você, Josafá, coloque a roupa de rei. Ele achou que ele ia conseguir, como é que eu vou dizer, dar um golpe. Ele achou que ele ia conseguir enganar as pessoas que queriam matar ele. Na verdade, ele achou que ia enganar Deus. Mas ele não enganou a Deus. Porque Micaías era o profeta do Senhor. E aquela palavra que ele trouxe para Acabe de que ele ia morrer se ele fosse para a guerra, foi uma palavra vinda do céu. Então, muitas vezes a gente acha que vai enganar Deus. Igual Acabe. Eu vou botar roupa de soldado e o outro vai estar de rei, o pessoal vai achar que é ele, que é o rei, vai matar ele. E aí, muitas vezes a gente faz assim. A gente acha que consegue enganar Deus dando o nosso jeitinho. Não, eu vou dar um jeitinho. Eu vou naquele show do mundo, mas eu vou dar um jeitinho. Se começar briga, se começar alguma coisa, eu saio de perto. Olha só, Deus tá falando com alguém aí, hein? Que eu não ia nem falar isso. Eu vou pra aquela festa lá que só vai ter coisa do mundo, mas se começar a dar ruim, sair briga, eu pego e saio de fininho. Só que se começa um tiroteio e uma bala perdida aleatoriamente vem em você. E foi o que aconteceu com Acabe. Acabe foi pra guerra, aí Josafá foi com a roupa de guerreiro, de rei, né? E ele foi com roupa de soldado. E uma flecha solta aleatoriamente entrou bem na parte da armadura que não tinha proteção. Então, gente, bota uma coisa na tua cabeça. Quando tem que ser, quando Deus já determinou aquilo ali pra tua vida, seja bênção ou maldição, pega essa, hein? Quando Deus já determinou, vai acontecer. Não adianta você dar jeitinho. Não adianta você dar jeitinho para acelerar a bênção na sua vida. Porque se você recebe uma bênção antes de estar preparado, ou você joga a bênção fora, ou você morre. E não adianta você querer dar jeitinho para não receber a consequência do seu pecado. Só se você se consertar e se quebrantar na presença do Senhor, e pode ser que talvez ele mude a sua sentença, tá? Então, não adianta você dar jeitinho, porque se você tiver que receber o castigo de Deus, você vai receber aquela prova ali, o ensinamento, né, do Senhor. Você vai receber. E aí ele ouviu aquele povo todo falando pra ele que era pra ele ir, ele se garantiu naquilo ali e foi, tá? No final das contas lá, Acabe mandou prender o profeta, que falou que ele ia morrer, só que no final das contas ele morreu, né? E Josafá escolheu mal os amigos dele. Teve uma hora que, como ele tava com roupa de rei, que os guerreiros lá da Síria foram pra matar Josafá. Só que ele clamou o nome do Senhor e não morreu. Então, preste atenção. Se você fizer uma aliança com uma pessoa que não é pra você fazer aliança, e aquela pessoa for por um caminho de morte, você estiver do lado dela, pode ser que você morra. Mas pode ser também que aconteça igual aconteceu com Josafá. Ele clamou o nome do Senhor, o Senhor teve misericórdia dele. Mas nem sempre isso acontece. Às vezes, a sua amizade ela vai te levar para caminho de morte e você vai morrer junto com ela. Porque não era para você estar ali, não era aquilo que Deus determinou para você.
Nossa, Dani, mas aí você tá falando agora que eu tenho que andar com pessoas santas, com pessoas só de Deus. E como que eu vou evangelizar? Amigo, amiga, você pode evangelizar, mas você não precisa se envolver e caminhar com essa pessoa. Você pode ir lá, evangeliza a pessoa, entendeu? Mas você não pode se deixar ser contaminado. Você tem que ter cuidado com isso. Você não pode ser contaminado, tá? E você tem que influenciar a vida da pessoa. Você tem que trazer ela para Jesus, tá? Só que se você vê que a pessoa tá te levando mais do que você tá trazendo ela, se afasta. Por mais que isso vá doer no seu coração, porque nós somos seres humanos assim, de relacionamento. A gente gosta de se relacionar. Brasileiro, então, nem se fala. Brasileiro, você conhece a pessoa hoje e vai levando para sua casa, né? E aí, não é assim. Então, se aquela pessoa estiver te fazendo mal, que é outro assunto que a gente precisa falar também, que não é qualquer um que você traz para dentro da sua casa, cuidado com as alianças que você faz, gente. Quando você combina, vou te falar, combinei com fulano que abriu um negócio com ele, isso é uma aliança. Marquei de fazer tal coisa sempre, é uma aliança. Então, cuidado, pergunta para Deus se é isso mesmo que Ele quer para você. O que leva a gente para a história de consultar o Senhor, de Josué e os gibeonitas. Quem já conhece essa história? Josué, ele tomou uma decisão precipitada de fazer uma aliança com os gibeonitas. Porque eles chegaram lá, se disfarçaram, falando que vieram de muito, muito distante, vieram com roupa rasgada, com comida podre, e falaram, a gente estava muito tempo no deserto. E aí fez uma aliança com eles de que ia proteger aquele povo, né? E depois Israel não consultou a Deus. A gente precisa consultar a Deus sobre tudo, sobre as nossas alianças, principalmente se você é solteira, você precisa consultar a Deus. Quem é a pessoa que Ele quer que você case? Você precisa orar pelo seu esposo, tá? Orar pelo seu namorado, orar pela pessoa que Deus vai colocar no seu caminho, porque tem que ser a pessoa que vai unir propósitos com você, porque a gente não só casa, a gente une propósitos, tá bom? O casamento, aquele papel que a gente assina, é uma coisa da terra, mas espiritualmente você faz uma aliança de sangue com a pessoa e aí você une propósitos. Então, se aquela pessoa não tiver no mesmo propósito que você, vai casar e você vai ter problema, tá bom? Eu não vou falar que vai dar errado. Provavelmente pode ser que você tenha épocas que dê errado, porque você não pode ter garantias de que a pessoa ela vai querer entrar no propósito junto com você, entendeu? Então é melhor você ver isso antes de você casar, tá? E aí Israel tomou uma decisão precipitada. Eu já tô quase acabando, tá bom, gente? Já tá aqui no final. E não consultaram a Deus. Em Jó, capítulo 12, versículo 13, a palavra de Deus afirma que o Senhor dispõe de conselho e entendimento. Então, assim, a palavra de Deus diz que Deus, Ele dá sabedoria. Ele dá sabedoria a quem pede, Ele dá com alegria. Então, peça sabedoria ao Senhor para administrar as pessoas à sua volta. Peça entendimento ao Senhor para discernir os espíritos, tá? As pessoas que se aproximam de você, aquelas pessoas que falam palavras bonitas para você. Nem todo mundo que diz Senhor, Senhor vai entrar no reino do céu, gente. Nem todo mundo que chega pra você te elogiando, falando coisas bonitas, falando, Deus falou comigo que era pra você fazer tal coisa. Você precisa testificar, gente. Você precisa orar, falar, Senhor, fala comigo. Geralmente eu vou te dar uma dica, tá? O que acontece comigo. Quando eu preciso de um sinal a Deus, quando eu peço um sinal a Deus, eu falo assim, Senhor, fala comigo de um jeito que só eu vou entender. Porque você ora e fala com Deus, quando você tem intimidade com Deus, Deus ele te conhece. Ele sabe que você vai falar, que ele vai tem um jeito específico, que ele vai falar com você, e você vai entender que veio da parte dele, tá? Então peça sempre isso a Deus.
E aí, lá em Romanos 8,14, o apóstolo Paulo ele vai dizer que todos os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Então, olha só, testemunho pessoal, como eu falei para vocês antes, muitas vezes eu, antes de estar em aliança com Deus, porque Deus sempre esteve em aliança comigo, eu que não estava cumprindo com o meu papel na aliança. E graças a Deus hoje, pelo Espírito Santo de Deus, eu consigo todo dia ali cumprir com a minha aliança e renovar minha aliança com o Senhor. Porque é todo dia que a gente precisa renovar, tá bom, gente? E aí eu tentava fazer as coisas, vinham umas ideias na minha mente, porque eu sempre fui uma pessoa muito criativa. E as coisas não caminhavam. E eu nunca entendi, eu achava assim, nossa, eu não consigo concluir nada, eu não consigo fazer nada. O que acontece, né? E agora, caminhando, sendo guiada pelo Espírito de Deus, tudo que eu faço hoje, todas as coisas que Deus ele coloca, ele me apresenta, minha filha, olha só, é isso que eu quero pra você. As coisas elas dão prosseguimento e elas são concluídas. Então, se você vive isso, você começa a fazer uma coisa que não dá certo, você começa a fazer uma coisa que você não termina. De repente, aquilo ali não tá no seu livro, não tá escrito no seu livro, não é o que Deus tem pra você, tá? E aí você precisa conversar com Deus, pedir discernimento ao Espírito, o Espírito Santo, gente. Quando Jesus subiu aos céus, ele falou, é necessário que eu vá para que ele venha. Então o Espírito Santo, ele tá dentro de nós. Só que muitas vezes ele só tá dentro da gente, mas a gente, assim, não deixa ele fazer a parte dele. Ele fala com a gente não escuta. A gente até escuta, mas opta por, não, isso aqui eu não vou fazer agora não. Entendeu? E aí a gente não deixa Deus ser Senhor da nossa vida. Porque, gente, aceitar Jesus é fácil. Eu aceito Jesus. Teve uma famosa esses dias, vocês vão saber quem é, eu não vou falar o nome aqui, mas ela falou assim, toda vez que faz o apelo eu vou na igreja, eu vou lá na frente e aceito Jesus. Eu aceito Jesus toda hora, ele é um cara muito legal. Ela falou assim, mas não é só você aceitar Jesus, é você deixar ele ser Senhor da sua vida. Uma vez eu ouvi uma ilustração dizendo que assim, sabe quando você convida alguém para vir na sua casa? E aí a pessoa ela é convidada, né? E aí você monta aquela mesa bonita para ela e você fala assim, ela fala assim, eu vou lavar a louça para você. Você fala, não lava a louça, deixa que eu faço tudo, você não precisa se preocupar com nada. Coloca o pé pro alto aí, fica tranquilinha que você não precisa fazer nada, deixa que eu faço tudo, deixa eu te servir. E Deus, gente, Jesus, quando a gente convida ele para nossa vida, primeiro ele chega como convidado, né? E aí, só que ele não quer ser apenas convidado, ele quer ser Senhor. E a pessoa, e ele sendo Senhor, como é que é? É uma pessoa que você convida para sua casa e a pessoa ela chega na sua casa, ela lava a louça, ela lava a roupa, ela lava o teu banheiro, ela limpa a tua privada, ela faz comida para você. Jesus, ele quer ser esse convidado. Ele quer ser aquele convidado que chega na tua casa e fala pra você assim, as mães de plantão, as mães recém... tá falando aqui pra mim que tem 2 minutos pra acabar. Vai finalizar e aí depois eu vou abrir uma outra e depois eu monto e boto tudo junto. Então, Jesus, ele quer fazer tudo pra você, ele quer falar pra você assim, fica com a perna pro alto que eu faço tudo pra você. Pode ficar tranquilo, eu faço tudo. E ele quer ser isso, ser Senhor da nossa vida, é ele comandar todas as áreas da nossa vida, tá? Então, quando você aceita Jesus, é isso que ele quer. E isso é muito difícil, porque ele vai mexer em áreas que você não quer que ele mexa. E a transformação, ela vai ser difícil pra você por causa disso, tá bom? E lá em Isaías 22, lá em Isaías 11:2, Isaías capítulo 11, versículo 2, vai dizer que um dos 7 espíritos de Deus é o espírito de conselho. A gente precisa pedir conselho, tá? Ao Senhor para a gente ter sucesso em tudo nessa vida. Então, peça conselho ao Senhor para você viver dias abundantes, assim como eu tenho vivido nessa terra, tá bom? Dias que você nem vai imaginar, nossa, eu tô vivendo isso. É maravilhoso, gente. Então,
eu encerro a minha palavra aqui para vocês, tá? Toda aliança, ela é ratificada com fidelidade de ambas as partes. E eu finalizo essa palavra para vocês. Eu vou abrir de novo uma live aqui. Fiquem aí, tá? Pra gente fazer uma oração encerrando. E eu quero agradecer a todo mundo que ficou aqui online comigo até agora. Que a palavra de Deus, ela tenha penetrado no seu coração e que o seu coração seja uma terra fértil, tá bom? Eu vou finalizar aqui, vai finalizar em 7 segundos. E eu vou abrir uma nova live pra gente orar, tá bom? Então volta aqui comigo agora.